E aí, meu nobre, tudo bem? Então voltamos aqui para falar de proteção de máquina. Bom, deixa eu dividir aqui o slide com vocês, senão eu começo a falar aqui e não mostro o slide para vocês, né? Proteção mecânicas, né? Então nós vamos falar um pouco de proteção mecânica, conceito básico, tipo de proteção, distância e segurança. Já falou, né? Na verdade a gente já está falando sobre isso, a gente viu aí no vídeo anterior as distâncias de segurança. Mas aqui a gente vai ver alguns outros pontos que são relevantes e bastante usuais. Então, parte da máquina especificadamente utilizada para prover proteção por meio de uma barreira física. Então, são proteções mecânicas isso. Dependendo da sua construção, uma proteção pode ser chamada de carenagem, cobertura, tela, porta e enclausuramento. Eu mostrei para vocês aquele exemplo da ocorrência onde a falta de uma proteção fez com que enroscasse a camisa do colaborador e ele foi puxado ali, né? Ainda bem que não foi grave, mas poderia ter sido. Aqui ele já fala de proteção fixa, ou seja, não é possível o colaborador, o próprio operador da máquina, manusear ela. Depende da manutenção. Nesse outro caso, nós vemos o mesmo modelo, mas aqui móvel, né? Ela é bem parecida, mas essa é móvel. Anota aqui, ó. Ela tem até um dispositivo aqui. Para quê? Por ser móvel, quando ela é aberta, ela tem que parar para garantir a segurança desse operador. Então, esse é um exemplo de proteção móvel. Proteção com intertravamento, ou seja, você abre a porta, você tira a proteção, abre a proteção, a porta da máquina e ela desliga. Proteção ajustável, né? Bastante utilizado nas serras, na furadeira de bancada. Então, a coifa, né, que a gente usa aqui na serra circular, que muitas vezes o pessoal teme em tirar, mas não deveria. Isso é uma proteção, é necessário que esteja na máquina. Tá? Então, a proteção fixa é um móvel que é totalmente ajustável, ou que incorpora partes ajustáveis. O ajuste permanece fixo durante uma operação particular. Se ajusta, trava e faz o trabalho. Critérios para projetos de proteção, né? Então deve ser dada consideração apropriada na fase de projeto de todos os aspectos previsíveis de operação de uma proteção, para assegurar que o projeto e sua construção não criem por si só futuros pontos de perigo. Às vezes a própria ideia da proteção acaba oferecendo um risco maior, um perigo maior ali para o colaborador, né? Então precisa estar alinhado. Muitas vezes tem que envolver, né? Muitas vezes não, tem que envolver vocês que estão na máquina. Não pode a engenharia lá só fazer o trabalho sem envolver o operador, sem envolver quem está na linha de frente ali. As proteções devem contemplar aspectos de distância de segurança, que a gente já sabe o que é, controle de acesso a uma zona de perigo, visibilidade, ergonomia, eficácia, durabilidade, higiene. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Diagrama para selecionar uma proteção, né? Existem partes móveis? Você vai fazendo pergunta. Ó, existem partes móveis? Não existe. Então não precisa proteção. Existem partes móveis? Sim, existe. Haverá acesso durante o ciclo de operação da máquina? Não. Então a proteção pode ser fixa. Vamos voltar aqui e vamos responder sim agora. Haverá acesso durante o ciclo de proteção da máquina? Sim. Tá, então vem para cá. Ó. O acesso será contínuo? Ao realizar a alimentação manual da peça ou material a ser trabalhado. Sim, o acesso deve ser feito ao início e final de cada ciclo operativo realizando a alimentação manual? Sim. Então você vem para cá. A parada total e imediata da parte móvel quando a proteção é aberta? Sim. Proteção móvel com intertravamento. Então essa é a solução. Então você vai fazer isso, na verdade não você, né, mas a manutenção, a engenharia, pode usar um fluxo como esse para você encontrar a melhor saída para proteção da máquina, né? O famoso brainstorm, reunir ali, né? Que seria isso, né? Várias pessoas juntas conversando sobre o mesmo assunto, buscando uma alternativa. Não é você que é o operador que vai fazer isso, mas você pode contribuir com toda certeza, né? Algumas proteções físicas. Ó, foi instalado aqui o acrílico para proteger, aqui também. Eu já tive a infelicidade de prestar um serviço numa gráfica onde várias pessoas não tinham, deixa eu pôr a câmera aqui, não tinha a primeira falange. A primeira falange é essa primeira pontinha do dedo aqui, ó. Tá? Não tinha essa primeira falange. Por quê?
porque perdia-se na máquina. A máquina puxava ali, na hora de passar o papel, puxava o dedo deles. E muitos eram só pequenos cortes, assim, gasto mesmo, e outros não tinham. E para minha surpresa, eles me responderam assim, ó, isso é comum para quem trabalha em gráfico, normal. Olha, pode até ser comum, mas não tem o menor sentido em ser normal e tampouco correto, né? A gente vê a gravidade das questões que a gente vê por aí. Aqui vários modelinhos, tá? Se quiser dar uma pausazinha, você vê com calma. Exemplo de identificação, a máquina tem que estar identificada, tem um padrão para isso. O exemplo ali da cortina de luz, o laser, tá? Aí aqui a gente entra nos dispositivos eletroeletrônicos. Os dispositivos eletroeletrônicos são muito importantes e podem atuar isoladamente ou combinadamente com as proteções mecânicas de maneira a garantir eficiência dos sistemas de proteção. Botões eletrônicos que substituem os mecânicos utilizados para acionamento de máquinas, né? Então, como o pessoal burlava lá o botão, o pessoal começou a fazer os botões para ser acionado às vezes até com a própria digital. Então, por serem ergonômicos, reduz a ocorrência de doenças profissionais. Não sei se você tem clareza do que é o ergonômico, mas a ergonomia, eu já comentei sobre isso aqui, né, nesse treinamento, não é só a questão postural de sentar e de cadeira. Tem a questão da luminosidade, falei disso quando a gente estava falando do torno, mas o próprio botão de acionamento precisa ser ergonomicamente correto. Você quer um exemplo clássico sobre isso? É você lembrar dos controles de videogames mais antigos. Era um quadrado lá de qualquer jeito, e hoje como que é, né? Você pega um controle de um PlayStation, por exemplo, ele tem um apoio perfeitinho ali para você segurar, é muito mais ergonômico. Então é nesse sentido que ele está falando aqui. A cortina de luz, né? Então supervisiona a área útil entre o transmissor e o receptor. E se esta área for invadida, né, uma saída em duplo canal comandará a interrupção da operação da máquina. Na verdade, o que ele está falando aqui é o que a gente já conhece na prática. Acessou a cortina de luz, a máquina para. Comando bimanual é um outro exemplo, utiliza o acionamento seguro. Falei sobre isso, aqui mostra o botão, tem um botão de emergência central. Então precisa ser acionado os dois pontos ali para poder operar a máquina. Relés de segurança, né? Então controle simultâneo, relé auxiliar e controle de parada, né? Dispositivos responsáveis pelo acionamento seguro das máquinas. São dotados de um sistema auto-check, supervisão de contatos e sistema duplo de canal. Então o próprio equipamento já te oferece uma segurança, né? São instalados ali para ajudar na segurança da máquina e contribuir ali para a atividade de vocês aí no uso do equipamento. Manutenção preventiva e preditiva. O ponto aqui é crucial, né? Manutenção da máquina. As máquinas elas precisam ser feitas as devidas manutenções desse equipamento. Essa manutenção ela pode ser preventiva, pode ser preditiva. E o que significa isso? A manutenção preventiva é aquela que acontece antes da corretiva, antes da máquina quebrar. E a preditiva? A preditiva é uma manutenção que vai ocorrer ainda antes dessa manutenção preventiva. Geralmente o preditivo ele é baseado na análise do equipamento, né? Então, por exemplo, você tem um equipamento que ele tem uma polia e essa polia está vibrando muito. Então, na preditiva, você põe um equipamento ali que analisa a vibração e fala, realmente está vibrando, você faz um balanceamento. Né? Vem antes da preventiva. A preventiva você substitui. Na preditiva você nem chegou a substituir, você faz uma melhoria no equipamento através de medições. Então, esse é um exemplo ali. O fato é, tem que ter manutenção, tá, senhores? Tem que ter manutenção planejada, preventiva dos trabalhos, para garantir que esse equipamento esteja em dia, tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos, ó. Preditiva, né, na falha inicial, aí ele consegue fazer a detecção, com, às vezes, uma detecção ultrassônica, detecção de vibração, análise de óleo, tudo isso é preditivo, tá? E aqui já está na falha catastrófica. Manutenção corretiva, um pouquinho de tudo que eu falei aí. Aqui ele mostra ó, o problema, né? Dá um exemplo. Aqui é a corretiva, preventiva, detectiva e preditiva, né? Estaria aqui, tá bom? É mais profunda, né? Você evita chegar na corretiva. É o ideal aí para nós que somos prevencionistas, não é isso? Prevencionista. A manutenção expõe os profissionais de manutenção a riscos que não são de rotina. Eventualmente pode estar com todo o corpo dentro da máquina.
Assim, ele deve possuir total controle sobre a fonte de energia, como elétrica, fluidos hidráulicos, ar comprimido, que podem gerar movimento mecânico inesperado. Novamente reforçando o LOTO, bloqueio, logout e tagout, que ele fala os passos, né? Mas provavelmente a sua empresa tem um procedimento interno sobre isso. E tem uns videozinhos aí que a gente coloca na plataforma para entender melhor isso. Mas o fato é que toda vez que o colaborador está dentro da máquina, uma parte do corpo dele está exposta, essa máquina tem que estar desligada, bloqueada e travada. Quando forem realizar os testes que necessitam de energização na máquina, medidas adicionais, como calços ou barreiras mecânicas provisórias, claro, podem ser necessárias para o ingresso do profissional na zona de risco. Desconfie de um mecanismo desconhecido. É novo para você? Desconfie. Não sai lá executando, colocou na mão, não. Aqui a gente vê mais alguns itens da norma, né, que são importantes, aplicados aqui ao treinamento. Alguns a gente até viu no começo, mas esses são itens que vale a pena a gente reforçar. Então, o que ele fala aqui no 12.8? Os espaços ao redor das máquinas e equipamentos devem ser adequados ao seu tipo de operação. Tem que ter o espaço necessário, eu já falei também sobre isso lá atrás. O 12.14, as instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem atender a NR10, né? É o que ele está falando aqui. O 12.24, os dispositivos de partida e acionamento da parada das máquinas devem ser projetados, selecionados e instalados de modo que não se localizem em zonas perigosas, possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa, impeçam o acionamento e desligamento involuntário pelo operador e não acarretem riscos adicionais. Então, a gente já viu isso, é tão importante que vale reforçar, né? Ó, botoeira aqui de emergência. As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança, caracterizados por proteção física, móvel e dispositivos de segurança interligados. Então a gente já viu cada um desses. Uma proteção física, nós sabemos o que é agora. Uma proteção móvel, nós sabemos o que é agora. Um dispositivo de segurança interligado, né? Você abriu a portinhola da máquina, a máquina para. As máquinas e equipamentos que oferecem risco de ruptura de suas partes, proteção de materiais, partículas ou substâncias devem possuir proteção para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. Então, se é uma máquina que pode quebrar um disco e esse disco ser arremessado contra o trabalhador, essa máquina tem que ter uma proteção para isso. E aqui tem exemplos desse tipo de equipamento. A própria furadeira de bancada, um próprio esmeril, uma lixadeira comum, né, de ter acidente com isso. Então, na lixadeira, por exemplo, não tem como... Claro, tem a coifa aqui que ajuda a proteger, que muitas vezes o pessoal tira, não deveria. Mas mesmo com ela pode até vir no colaborador, aí entra o EPI. Eu fiz uma melhoria, né? Eu estou usando a medida de segurança, mas ainda assim eu tenho que usar o EPI. O EPI não evita o acidente, mas ele pode diminuir a lesão. Aqui alguns outros equipamentos, né? Com proteção, a proteção, né? Paradas de emergência devem ser posicionadas em locais de fácil acesso. Então, novamente reforçando a questão da botoeira. Você viu como a NR12 fala diversas vezes sobre isso. 12.94. As máquinas e equipamentos devem ser projetadas e construídas e mantidas com observância aos seguintes aspectos. Atendimento da variabilidade de características antropométricas dos operadores. Traduz isso aí para mim, Neymar. Traduz, com o maior prazer. Aqui está falando de novo da NR17, da ergonomia. Basicamente, ele está dizendo assim para você. Ei, não é a máquina que tem que... Perdão, não é o colaborador que tem que se adaptar à máquina, mas a máquina se adaptar ao colaborador. Aqui nessa imagem dá para ver clareza isso. Ó. O que ele está dizendo aqui? Você não vai contratar o trabalhador de acordo com a atividade que ele vai executar, mas você vai pegar a bancada e adaptar para a altura do trabalhador. Então assim, ó, duas opções. Posso diminuir a altura da bancada e atender todas as alturas, ou posso usar algo para elevar esse colaborador e ele poder fazer o trabalho ali ergonomicamente correto, confortável. O ritmo de trabalho e a velocidade das máquinas e equipamentos devem ser compatíveis com a capacidade física dos operadores, de modo a evitar agravos à saúde. Devem ser adotadas medidas de controle de riscos adicionais, né? Então, emissão ou liberação de agentes químicos, físicos, biológicos pelas máquinas e equipamentos, com prioridade à sua eliminação. Sempre lembrando disso, né? Começa pela eliminação, não foi possível EPC, equipamento de proteção coletiva, e por último, os EPIs. O 12.111, as máquinas e equipamentos devem ser submetidas à manutenção preventiva, corretiva, reforçando o que a gente falou. As máquinas e equipamentos
bem como as instalações que se encontram devem possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos que estão expostos. As instruções de operação e manutenção e outras informações necessárias para garantir a integridade física e saúde dos trabalhadores. Sinalização, né? Então a gente já viu um pouco sobre isso, importantíssimo. Ó, tem mais alguns exemplos aqui. Tem um padrão dessa sinalização. A sinalização de segurança compreende a utilização de cores e símbolos. A sinalização de segurança deve ficar destacada na máquina, em local visível, claramente visível e ser de fácil compreensão. Checklist. Você tem que ter o checklist. Eu comecei esse curso falando sobre isso com vocês. Você tem que ter o checklist da máquina, você tem que aplicar o checklist, tá? Você tem que fazer esse trabalho da forma correta. Seja para máquinas grandes, como eu mostrei lá no começo da colhedeira de cana, seja para uma máquina menor, como uma máquina que a gente está vendo aqui na imagem, né? Uma lixadeira, uma esmerilhadeira. Fazer esse checklist, importantíssimo. A operação, manutenção e inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados e autorizados para este fim. Se você é o operador e você não tem autorização para fazer a manutenção da máquina, não faça. Envolva a manutenção. Tá? Você tem que ser autorizado pela sua empresa para fazer a manutenção. Às vezes, na boa fé, eu vou lá resolver isso. Mas não é assim, não é esse o melhor caminho. Você tem que envolver as pessoas certas aí. Quem são os autorizados, né, ou qualificados para executar esse trabalho? Aquelas pessoas que a empresa definiu. Pessoas que têm um treinamento específico, uma formação muitas vezes. Técnico de manutenção, uma formação, uma escola técnica, um curso profissionalizante. Ali você começa a caminhar para pessoas realmente habilitadas ali para poder executar essa tarefa. Não deixe de avaliar suas ferramentas antes de manuseá-las, né? Embora tenha o checklist escrito, mas o checklist escrito é uma das ferramentas, mas você precisa olhar, ter o costume de parar e verificar se os seus equipamentos estão em boas condições, fazer uma pré-análise de pré-uso, né? Uma avaliação de pré-uso do seu equipamento. Precauções gerais de segurança para manuseio de máquinas e condições de maquinário, né, na verdade. Condições operacionais e o aspecto humano. Até aqui a gente falou da proteção da máquina. A proteção da máquina é onde entra o comportamento humano, né? Eu falei um pouco sobre isso no início, mas são aspectos que têm que ser levados em consideração a segurança pessoal. Então fique atento, preste atenção no que está fazendo, use o bom senso quando usar máquinas motorizadas, né? Autopropelidas. Não realize atividades com máquinas sob influência de drogas, o álcool, medicação forte. Às vezes nem necessariamente uso de droga ou até mesmo de bebidas alcoólicas, mas às vezes você não está bem naquele dia, não dormiu bem por um problema pessoal. Leva isso para a sua liderança. Se é equipamento que você trabalha, ele pode oferecer esse tipo de risco, tenha cautela, né? Aprenda a dizer não quando é necessário. Segurança pessoal, não tente se estender além do ponto de conforto, né? Esticar demais para pegar, para fazer a tarefa. Mantenha sempre-se numa posição firme e equilibrada. Isso ajudará a controlar melhor as ferramentas motorizadas em situação inesperada, né? Às vezes vai lá furar um aparelho com a furadeira, não está alcançando, ao invés de ir lá buscar uma escada melhor, maior, mais adequada, vou fazer assim mesmo com essa daqui. Aí fica todo esticado, aí daqui a pouco cai. Nos trabalhos com ferramentas elétricas portáteis, em locais úmidos, quando necessário que o trabalhador seja feito, adote plataformas isolantes com tapetes, com tapetes de borracha e verifique o cabo. Então, o que está falando aqui? Um cuidado para você não tomar um choque elétrico. Você ter um tapete isolante, você fazer uma APR, uma análise preliminar de risco, definir os EPIs corretamente, envolve o SESMIT, a área de segurança do trabalho, faz junto com eles isso. Ao realizar o trabalho em altura, utilize formas adequadas, NR35. Vai executar um trabalho em altura, tem que atender NR35 na íntegra, seguir todos os critérios que ela te dá ali, tá bom? Tome cuidado com extensões, então evitando-as sempre que possível. Vai usar a extensão só quando precisa mesmo. Se dá para fazer de outro jeito, melhor. A extensão muitas vezes ela compromete, né? E se for usar, que seja uma extensão adequada, que ela esteja realmente em boas condições. Nunca altere as características originais da ferramenta. O pessoal tem uma mania de pegar essa maquininha, a gente chama maquita, né?
mas aqui tem uma marca, na verdade, coloca ela de ponta cabeça num caixote e faz ela virar uma serra de bancada. Ou pega uma serra circular, né? Acho que na verdade esse é o termo. Pega uma serra circular e faz ela virar uma serra de bancada, né? Embora eu já vi, sim, o pessoal pegando uma Makita, trocando o disco dela para cortar madeira. O primeiro acidente que eu atendi na área de segurança do trabalho foi um senhor que cortou a perna com uma Makita. Então, muito grave o acidente, inclusive. Ainda sobre a segurança pessoal, não executar atividades utilizando os fones de ouvido, né? Você perde a noção ali, não está atento. Use vestuário adequado, não use roupas soltas, nem joias, nem adornos, né? Mantenha seus vestuários e luvas longe das peças rotativas, roupas soltas, né? Cabelo solto, pode ficar preso na máquina ali, numa parte rotativa desse equipamento. Procure não usar o seu celular, não sei que faça parte da sua atribuição, então não use, tá bom? E basicamente é isso, senhores. Vou encerrar aqui esse vídeo e aí a gente volta para fazer um fechamento aí, de falar um pouquinho sobre os EPIs e primeiros socorros e a gente concluir essa etapa aqui do treinamento, tá bom? Obrigado, espero que esteja aproveitando. Não deixa de fazer os exercícios que você tem aí dentro da plataforma e a gente já volta para que a gente possa encerrar aqui essa etapa do seu treinamento, tá bom? Obrigado por estar aqui comigo até aqui, obrigado pela paciência. A gente já volta. Valeu!